Olá, famílias do Colégio Catamarã, tudo bem? Eu sou o Vladimir, diretor de formação do colégio, e vim através desse vídeo tratar um pouco do tema das tecnologias e da educação dos seus filhos. É muito importante a gente tratar desse tema nesse momento, né, muito relevante, eu diria, porque estamos num momento justamente em que a gente precisa pesar bem as circunstâncias, pensar bem nas regras que a gente tem nas nossas casas, né? E também pensar nesse uso da tecnologia, né? Aliado, é vilão, como é que acontece tudo isso, né? E num momento como esse, né? Um momento de quarentena que nós vivemos, é um momento que nos faz pensar muito. E agora, né? O que é que a gente faz com esse tema da tecnologia, né? Os filhos muito ociosos, às vezes, em casa, né? Mesmo com a rotina de estudo, né? Mesmo com a rotina pensada pelos pais, ainda sobra aquele tempo livre, né? E que, de repente, eles querem ter esse escape da tecnologia, de usar o celular, de usar um videogame, né? De ir para o computador, de ir para a televisão. E a gente fica se perguntando, puxa, será que eu estou errando a mão? Será que era isso mesmo que eles deveriam estar fazendo agora? Então, é um tema central, é o eixo da nossa conversa aqui hoje, mas para que a gente tenha bem isso em mente, né, para a gente pensar bem como funciona essa questão de pensar a circunstância mesmo em que estamos, né, acho que vale a gente trazer algumas informações, a gente pensar um pouco no uso da tecnologia em si e o que traz de benefícios, o que pode trazer de problemas para dentro da nossa rotina, da vida dos nossos filhos, né, dos nossos alunos, e a partir daí sim pensar a circunstância também, né? Pensar a circunstância é um pouco diferente daquela que nós vivemos normalmente, então há coisas que a gente vai precisar pensar de uma maneira um pouco diferente, sair um pouco da caixa, né? Não ficar tão engessados, mas tendo sempre os bons critérios, sempre as boas informações para que nós possamos nos pautar em decisões que nós chamamos de decisões prudentes, né? A partir das informações corretas, a partir da avaliação correta, aí sim tomar uma decisão de prudência, né? Nesse momento vale fazer isso ou vale fazer aquilo, mas a partir sempre de ter esses dados em mãos, né? Então, assim, para iniciar a conversa, né, eu queria dividir bem essa nossa formação em dois momentos, pelo menos, né? Eu penso em dois momentos, mas talvez haja coisas aí para a gente colocar dentro desses dois momentos. Mas dois momentos, né? Um primeiro para a gente pensar nessas informações, nesses dados importantes que nós devemos levar em consideração quando pensamos em tecnologia. Mexer com tecnologia, usar tecnologia não é o mesmo que pegar um carrinho de controle remoto, não é o mesmo que pegar um livro, não é o mesmo que fazer um aviãozinho de papel. São coisas essencialmente diferentes e a gente vai explicar um pouco por quê. E depois um segundo bloco para a gente pensar, sim, em possíveis caminhos para a gente viver essa questão da tecnologia, tanto em tempos normais, né, em tempos em que os nossos filhos estão indo para as escolas, né, e estão gastando o tempo deles em atividades educativas, e depois tem os esportes, e depois tem o tempo em casa, mas também nesse período, né, pensar, e agora, o que é que eu faço nesse período de quarentena, né, que é tão diferente de tudo que a gente já viveu. Então, a ideia é essa, pensar esses dois momentos, informações, dados relevantes, e a partir daí construir caminhos de possibilidades para viver essa tecnologia. Então vamos lá. Primeiramente, assim, informações muito preciosas e muito importantes que vocês precisam ter em mente, né? Essa geração, a geração dos nossos alunos, dos filhos de vocês, é uma geração muito diferente da nossa em relação ao acesso que ela tem à tecnologia e à internet. Nós fomos, eu ainda fiz parte dessa geração, né, e os pais do colégio também, de que a gente precisava de um ponto de acesso para que a gente tivesse contato com a tecnologia e com a internet. Então a gente precisava de um computador físico, né, de um desktop, né, que a gente sentava numa cadeira, numa mesa, precisava de uma conexão de cabo com a internet, né, e em muitos casos, né, como foi minha realidade, e eu sei que foi de muitos dos pais do colégio, né, a gente precisava de um horário para acessar a internet, né, não era qualquer horário que você conseguia acessar, também saía muito mais caro quando você acessava num horário específico, né, então você tinha que esperar aqueles horários que era possível você fazer a conexão com a internet.
e era, nós sabemos, uma internet muito mais lenta, com muito menos acesso a recursos mais avançados, né? Era muito difícil a realidade de alguém que tivesse realmente uma internet muito potente, que tivesse acesso a uma tecnologia mais avançada, né? Então nós vivemos ainda na nossa juventude, né, na nossa fase de criança e de adolescente, um acesso relativamente restrito a essas tecnologias, né? E essas tecnologias foram crescendo a partir de uma determinada época, né? E nós já éramos adultos quando essas tecnologias foram se tornando mais acessíveis, né? E todas as pessoas passaram a ter celulares, e os computadores, os notebooks apareceram aí com força também, né? A questão do Wi-Fi, né? Então tudo isso foi aparecendo ao longo desse processo, e nós não estamos acostumados a pensar isso desde a nossa infância, desde a nossa adolescência. Então essa geração, né? Essa geração agora, ela tem esse acesso quase que irrestrito, né, à internet e à tecnologia, né? O celular está o tempo todo no bolso, tem ligação com redes 4G, com internet o tempo todo, ou Wi-Fi em todos os lugares que você vai, no metrô, dentro da própria escola às vezes, no shopping. Então, em vários lugares a pessoa consegue ter acesso à internet e à tecnologia o tempo todo, né? Então esse é um dado muito importante, né? Eles pensam a tecnologia de uma maneira muito diferente, né? Muito mais fácil para eles esse acesso à tecnologia. Depois a gente precisa pensar o seguinte: além de tudo isso, o smartphone se tornou uma ferramenta muito potente, né? O avanço tecnológico no longo desse período curto aí de que o smartphone surgiu e para o momento de agora, ele deu ele teve um crescimento aí de tecnologia, um desenvolvimento da tecnologia que está dentro desse aparelho, né, que possibilitou que ele se tornasse uma ferramenta potente mesmo de trabalho, mas também de acesso a redes sociais e acesso a jogos, né? Então o celular se tornou um dado assim fantástico, né, se a gente for parar para pensar o tempo que essa tecnologia tem, né? O celular se tornou a primeira plataforma gamer, né? É onde as pessoas mais jogam, né? E sempre que eu falo isso, os alunos eles riem, às vezes eles dizem, não, esse dado não é verdade, porque os grandes gamers, eles jogam nos computadores, né? Eles têm aqueles computadores de 30, 40 mil reais, super potentes, para poder jogar, né? Só que o que está se levando em consideração nesse dado não é o tipo de jogo que se tem e nem a potência da máquina, mas o fato de que os celulares comportam quase todos os tipos de jogos, e mesmo o celular mais simples tem aqueles jogos básicos, né? Um Candy Crush, né? Esse tipo de jogo que também é jogo, né? E também tem o seu potencial ali de mau uso, né? Que a pessoa pode se viciar, a pessoa pode realmente entrar numa situação um pouquinho mais complicada. Então é disso que a gente está falando quando a gente fala que o celular é a plataforma gamer número 1 hoje. E depois, assim, um dado também que me chamou muita atenção e que aí vale a gente pensar, nós estamos no Brasil, e o Brasil é considerado um dos países com maior número de acesso, assim, em termos absolutos, né? É um país que tem um acesso à internet e a redes sociais altíssimo. Nós somos considerados o terceiro país do mundo em tempo de uso de internet e o segundo ou terceiro país do mundo também em redes sociais. Então usamos por um longo tempo a internet e as redes sociais. Se não me engano, nós estamos em tempo médio de uso de internet em cerca de 9 horas. E no caso das redes sociais, em torno de 3 horas e meia por dia. Então 9 horas de internet diárias e 3 horas e meia aí de rede social por dia. Então esse é um dado que é muito importante da gente levar em consideração, né? É um dado que vale a gente ter em mente, né? Por que tem tanto apelo para o jovem do Brasil estar na rede social, estar acompanhando o Instagram, TikTok agora, né? Que é uma rede social que explodiu agora também, né? Twitter, Facebook, que é um pouco mais de... Eles dizem que é coisa de tio agora, né? Quando eu pergunto para os alunos sobre o Facebook, eles falam, não, é coisa de tio, a gente nem tem Facebook, né? Então, mas é uma rede social que também tem o seu apelo, né?
Então a gente precisa pensar nisso, né? Nossos alunos, os filhos de vocês, são brasileiros, né? Estão dentro dessa realidade em que a rede social tem um apelo fortíssimo, né? Que a internet tem um apelo fortíssimo. Então vamos levar isso em consideração. Então esses são dados importantes. Depois, há informações que eu diria que já são no nível alarmante, que é importante a gente ter ainda mais em consideração para formar o critério. Os dados anteriores, né, as informações anteriores que eu trouxe, são informações relevantes para a gente pensar no contexto social, nesse tipo de coisa. Mas as informações que eu trago agora já me parecem mais do tipo que nos leva a fazer alguma consideração moral em relação ao uso da tecnologia. E que informações são essas, né? Essas informações não são informações escondidas, não é teoria da conspiração, são informações que estão aí a público, que há estudos de universidades americanas, que estão nas revistas, tanto revistas acadêmicas quanto revistas de entretenimento, mesmo super interessante, uma revista bem banal, né? Traz artigos sobre esse tipo de informação e referendando os estudos acadêmicos por trás disso, né? E, sobretudo, essas informações vêm também das figuras-chave aí dessas redes sociais, né? Então, o criador do Twitter, o criador do Facebook, o criador do Instagram, eles disseram essas coisas em entrevistas, né? Eles trouxeram isso a público, né? Trouxeram isso à tona e são coisas muito preocupantes que nos fazem pensar. Em suma, o que eles disseram nesses momentos, né, o que esses estudos trazem, é que de fato há por trás dessas redes sociais, por trás desses jogos, toda uma engenharia pensada em nos tornar um pouco mais adictos a elas, né? É do interesse dessas empresas que nós estejamos o tempo todo acessando, que nós tenhamos gatilhos que nos levem a querer abrir novamente aquela rede social, que nos leve a abrir novamente aquele jogo. Então isso é pensado. Existe uma área dentro dessas empresas, né, que se chama User UX, né, que trata da experiência do usuário nessas redes, que é a área mais bem paga dentro dessas empresas de tecnologia, que é uma área pensada justamente para que elementos é que eu posso colocar aqui dentro dessa rede social, dentro desse jogo, que vai fazer com que essa pessoa queira voltar aqui logo e queira passar mais tempo aqui. Então é uma área da tecnologia que está sendo pensada nesse sentido. E se você analisar um pouquinho, não precisa de muito esforço, mas se você analisa um pouquinho um Instagram, por exemplo, e você percebe a lógica por trás do aplicativo, você percebe que sim, você acaba sendo refém de certos gatilhos, né? Vai aparecendo aquela notificação nova, vai pulando na tela que fulano de tal está fazendo uma live agora, você simplesmente rola a tela, né? E vai aparecendo novidades o tempo todo. Então esse tipo de coisa é pensada para que você esteja sendo estimulado a procurar recompensas dentro da rede social. E do mesmo modo o jogo, né? O jogo é mais evidente, a gente tem menos dificuldade de perceber isso, mas pensemos, por exemplo, no Fortnite agora, né? O Fortnite tem um atrativo incrível, né? Eu diria dois, né? O primeiro é que você está online com N pessoas, com muitas pessoas, e isso é uma coisa que foi descoberto aí pelo pessoal que criou o League of Legends, né? O Dota, né? Que são jogos altamente viciantes, né? Porque você está sempre em comunidade com várias pessoas, às vezes que você conhece, às vezes que não conhece, mas pessoas que estão ali o tempo todo te mantendo dentro do grupo e que você tem uma responsabilidade por manter aquele grupo funcionando também. Então, se você abandona a partida, aquilo é considerado uma espécie de traição, é algo que vai trazer prejuízos para aquela equipe, que pode fazer com que você não volte a poder participar daquela equipe. Então, isso vai te tornando um pouco refém ali da situação. E depois, no caso do Fortnite, tem um negócio assim que é muito bem pensado, que, claro, faz mal, mas eles são muito inteligentes nessas estratégias, né? Tem a ferramenta do tempo. O jogo tem tempo.
Então, toda partida que você entra tem um tempo determinado que você precisa cumprir. Se você sai antes desse tempo, você faz a sua equipe ir perdendo pontuação. E a possibilidade de ganhar o jogo se torna cada vez menor. Então, essa pressão do tempo faz com que as crianças, sobretudo assim, os pré-adolescentes que eu tenho acompanhado, fiquem extremamente ansiosos com essa questão, né? Eu não posso sair do jogo agora porque tenho tempo, vai acabar, está perto de acabar, faltam só 5 minutos, e isso vai gerando uma ansiedade ali dentro deles que faz com que eles, às vezes, até se tornem um pouco agressivos, né? Eu já tive relatos disso, né? De que garotos e em alguns casos garotas também, responderam de maneira agressiva aos pais porque os pais não entendiam que eles estavam dentro de uma partida que tinha tempo e que eles não podiam sair naquela hora que os pais estavam pedindo. Então é uma ferramenta muito bem pensada, né? E que nos faz pensar muito, né? Isso é natural, né? É só uma reação do meu filho, isso, né? E os estudos têm mostrado que não é assim. Que não é simplesmente uma questão de que o meu filho se viciou porque ele gosta, né? Porque o meu filho é mole e por causa disso ele se deixou ficar só no joguinho, né? Não é isso. Há uma estrutura pensada por trás que é pensada no sentido realmente de nos deixar um pouco adictos, né? Não sei o quanto eles são capazes de fazer isso, né? Mas que eles pensam nesse sentido é fato. Que eles tentam fazer isso é fato. Então, eu costumo dizer aos pais em tutoria, e aí alguns pais que passaram por mim, né, nesse trabalho da tutoria vão lembrar, que eu sempre digo isso, né, é uma luta injusta, é uma luta muito desigual, porque de fato não era já extrapola uma questão da vontade da criança e do adolescente quando há uma estrutura por trás pensada por pessoas adultas, pessoas especializadas nisso, para fazer com que ele perca essa força de vontade. Então, às vezes, por mais que ele queira dar aquele passo de sair do jogo, de sair da rede social, ele tem dificuldades verdadeiras em lidar com isso, porque há algo pensado para fazer com que ele tenha essa dificuldade. Então, é importante a gente pensar nisso, para a gente formar o nosso critério. Então, essa é uma informação também muito importante. Muito alarmante, eu diria, né? E isso tem levado a situações N, né? A situações muito variadas e sempre, no caso assim, em que vai se criando essa adicção, sempre difícil, né? Sempre difícil porque pode gerar situações realmente de certa anormalidade, né? Então a adicção, no caso da tecnologia em crianças, gera, por exemplo, isso está referendado por estudos, eu posso colocar aqui para vocês os links, né, dos estudos que eu acompanhei, gera sintomas parecidos com o TDAH. Então, não é propriamente o TDAH, porque o TDAH tem a sua raiz genética, né, tem uma questão aí de mapeamento genético mesmo, mas a criança fica com sintomas parecidos, né? Distração, dificuldade de concentração, uma certa hiperatividade, às vezes, dificuldade de sono, às vezes dificuldade em alimentação, em casos mais extremos. Então, vai gerando uma dependência que vai alterando ali o estado de funcionamento normal do organismo daquela criança, né? Então, pode gerar uma situação muito delicada, né? E no caso de adolescentes vão surgindo às vezes casos de depressão mesmo, porque aí entra a questão da rede social, entra a questão da autoestima, há muitas questões aí envolvidas que são muito importantes da gente pensar. Então, aí são pontos que eu queria deixar com vocês para a gente pensar juntos, né? Essas informações, a gente vai pensando, puxa, mas como é que eu formo um critério a partir daí, né? São muitas informações. São coisas que também animo vocês a pesquisarem, né? Eu não vou dar aqui todos os artigos, eu não vou ficar falando de 1, 2, 3 estudos, porque senão o nosso tempo também vai se esgotando aqui da nossa formação, né? Mas eu animo que vocês também procurem se informar sobre essas coisas para terem ainda mais critérios. Mas isso é só informação. Então esse é o ponto inicial. A gente se informou um pouquinho, viu que a situação realmente pode ser delicada, que a gente precisa pensar muito bem, ponderar muito bem esse uso da tecnologia, ver quais são os benefícios e ver também os prejuízos,
E, insisto, esses prejuízos não são somente da ordem de uma desorganização do seu filho, de uma preguiça, mas podem ser de uma ordem que extrapola a força de vontade dele de conseguir lidar com aquilo. Então é importante ter em conta que esses prejuízos podem ser coisas sérias e coisas muito danosas. Então, aqui encerramos a parte das informações. Para o quadro não ficar tenebroso e para a gente não pensar, nossa, e agora, né, bem nesse período da quarentena em que eu estava considerando liberar tudo para o meu filho e deixar ele completamente à vontade com essa questão da tecnologia, porque coitado, né, tá em casa, não tem o que fazer e só estuda e fica abrindo lá a plataforma do colégio, né? Então, o que é que eu faço, né, já que você deu todas essas informações aí tão catastróficas, né, Vladimir? Então, vamos lá, né? Vamos tentar construir aqui os bons critérios e vamos tentar pensar também nas circunstâncias. Porque é sempre muito importante a gente pensar nas circunstâncias quando a gente vai tomar uma decisão de qualquer tipo, né? Então, vamos lá, né? A partir dessas informações, o que é importante da gente pensar, né? Vamos pensar em tempos normais, em tempos em que a gente não está numa quarentena como essa. Então vamos discutir algumas situações. E nesse momento eu quero falar com vocês assim, da minha experiência enquanto tutor. Eu fui tutor de muitos filhos de vocês aí, né? E acompanhei muitos casos na escola em relação à tecnologia, em relação a outros temas, mas posso dizer que acumulei alguma experiência aí para poder trazer essa questão para vocês. Então vamos pensar junto a alguns quadros, né? É comum ver a seguinte situação. Quando o meu aluno, o meu tutorado, é criança, os pais às vezes têm uma posição em relação ao uso da tecnologia muito restritivo, no sentido de que, olha, você é criança e eu não gostaria que você estivesse com tecnologia momento algum, e às vezes bloqueia completamente esse acesso. E tem condição para fazer isso. Os pais nessa fase da infância, né, até aí uns 10 anos, têm bastante condição de dizer assim, a minha autoridade é suficiente para fazer com que você não tenha acesso à tecnologia. É verdade, funciona e funciona bem. Eu tenho visto e alguns pais tomam essa decisão de não dar nenhum acesso à tecnologia, seja com acesso à internet, seja sem acesso à internet, e conseguem mesmo fazer com que isso aconteça. Isso é um fato, é um dado. Algumas famílias já têm sofrem um pouco a pressão da própria criança que tem contato com outros colegas que jogam, que tem um celular, que tem o videogame, e essa criança faz a pressão, né? Pai, todo mundo tem, eu queria ter acesso e tal, e os pais, mesmo tendo essa posição um pouco mais restrita em relação ao uso, eles topam que o filho tenha o aparelho de videogame, tenha um computador, mas criam alguns combinados que geralmente funcionam bem, porque estão muito baseados nessa questão da autoridade paterna e materna, que nessa fase é muito forte. Uma criança até 10 anos de idade tem essa visão dos pais ainda como uma autoridade muito forte, porque ainda enxergam no pai e na mãe os símbolos, né, dessa maternidade, né, e dessa paternidade. Então os pais o protegem de verdade, né, os pais são fortes de verdade, né, e quando eles dizem que algo vai acontecer, então eles pensam que necessariamente algo vai acontecer. Essa autoridade realmente é muito respeitada até aí a fase dos 10 anos. Né? Então, digamos assim, esse primeiro quadro é o mais simples. É o mais simples porque a autoridade dos pais tem uma capacidade muito grande ainda de regular, tanto pela questão do acesso completamente negado, quanto com o acesso bem controlado. Mas depois dessa fase é que começa a surgir uma questão que eu chamaria de justamente pesar as circunstâncias. E eu digo isso tanto da parte dos pais quanto da parte dos filhos, porque acompanhando as tutorias, é isso que a gente percebe. Chega aí os 11, 12 anos, acontece um fenômeno que é normal dos filhos começarem a perceber que os pais não são exatamente símbolos, são pessoas. E como pessoas, têm os seus defeitos, têm as suas questões,
tem a sua autoridade, mas que às vezes os próprios pais, às vezes, burlam essa autoridade, né? Dizem que vão dar o castigo, e aí ele percebe que às vezes esse pai e essa mãe não dão o castigo. Então ele vai percebendo o pai e a mãe mais como eles são de verdade. E isso leva a uma crise da autoridade. Então aquele pai e aquela mãe que achavam que estava garantido a questão aí do controle, do acesso à tecnologia, começam a ter situações bem delicadas em casa, né? Do filho começar a questionar, do filho começar às vezes a ser agressivo em relação a isso, de fazer birra, e os pais vão vendo que não funciona mais quando eles dizem assim, olha, não vai acessar e acabou, quem decide isso daqui sou eu, né? Então não funciona mais da maneira que funcionava antes. E aí alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa precisa ser pensada. E eu digo que os pais às vezes erram nesse momento justamente por não perceber a circunstância, o momento do filho, né? O filho cresceu, não é mais aquela criança que enxergava no pai e na mãe a autoridade plena, né? E em certa medida a gente sempre diz assim, a criança nessa fase enxerga os pais um pouco como Deus, né? Aquela autoridade realmente que diz e pronto, né? Faça-se e pronto, né? E tá feito, né? Então os pais não percebem essa mudança. E aí eles tentam de novo usar do artifício da autoridade e acabam perdendo a mão, né? Vão perdendo a capacidade de manter aquela ordem dentro da casa em relação a essas coisas. E aí que vem os relatos, às vezes em tutoria, de eu não sei mais o que fazer, eu já falei desse jeito, eu já proibi desse jeito, eu já disse que ia dar castigo tal, e mesmo assim ele continua enfrentando, mesmo assim ele continua às vezes passando dos limites, né? Essa é uma questão, os pais não perceberem a circunstância dos filhos. Por outro lado, também os filhos não percebem a circunstância dos pais. E, em geral, eles se tornam um pouquinho mais questionadores e agressivos justamente porque eles também enxergam os pais de um ponto de vista muito parcial. E aqui eu vou trazer um relato, né, sem citar quem me disse isso, né, foi há alguns anos, mas certa vez conversando com um tutorado meu, ele dizia justamente isso. Ah, professor, mas o meu pai, a minha mãe falam que eu não devo acessar a internet, que eu não devo ficar no jogo, mas toda vez quando eles estão com tempo livre em casa, eles vão lá e acessam o WhatsApp. Às vezes eu vejo minha mãe jogando o professor. E eu não acho justo que eles digam que eu não posso usar, né? E aí a gente às vezes diz, poxa, mas esse menino está falando uma coisa que ele tem razão, né? Os pais também não se enxergam às vezes, né? Não veem que os defeitos estão neles, né? Mas calma lá, vamos pensar juntos, né? É uma circunstância, uma situação totalmente diferente a da criança e a situação do pai e da mãe. É bem diferente. Por quê? Pensa você, pai, pensa você, mãe. Você não tem a maior parte do tempo disponível para estar na internet, jogando, conversando, fazendo qualquer coisa desse tipo. Em geral você está trabalhando, você vai para casa e faz o jantar, você às vezes faz o almoço no fim de semana, tem que deixar a casa arrumada mesmo no final do dia de trabalho, e sobra às vezes aquele escape rápido em que você diz assim, vou me atualizar sobre as conversas que meus amigos estão tendo, que minhas amigas estão tendo, vou jogar mesmo, né? Vou abrir aqui o Candy Crush que só dá aquela descarga elétrica rapidinha na cabeça, meio gostosa, né? E vou dispersar um pouquinho, né? Vou desligar um pouquinho. Essa sua circunstância é completamente diferente da circunstância do seu filho que quer ter acesso ao jogo pelo simples buscar a facilidade e o prazer, né? A criança e o adolescente têm muito mais tempo livre para se divertir, para se entreter, para procurar coisas que distendam o espírito, né? E o adulto tem menos essa possibilidade. Então é uma circunstância diferente. Então não cabe ao filho nessa situação enxergar os pais de um ponto de vista de julgamento, né? Então é uma coisa que eu conversei com esse aluno, né? E disse, olha, pensa um pouco nisso, né? Que sua mãe tem pouco tempo livre, que a maior parte do tempo ela está te servindo, né? Que ela está te ajudando, ela faz as lições de casa com você às vezes, ela te ajuda a se organizar na escola, ela põe sua roupa para lavar, ela põe o seu jantar. Então esse momento que às vezes ela reserva para esse uso,
não te dá a condição de dizer que você pode fazer igual e que você pode fazer sempre do jeito que você quer, né? Então essa é uma questão. Não exclui, óbvio, que os pais devem dar exemplo, né? Também isso não é uma liberação para dizer assim, pais, vocês têm todo o direito, toda a prerrogativa para estar no celular o tempo que vocês quiserem, jogando o tempo que vocês quiserem, porque vocês dão super duro, né? Não, também tem que dar um exemplo de virtude, né? De moderação, de se controlar, de, olha, vou usar aqui esses 15 minutos, eu já estava com esse tempo reservado para fazer isso, então, assim, não se incomodem com isso, mas depois desses 15 minutos eu vou voltar para a família, eu vou conversar com vocês, eu vou ler um livro, mas é importante também considerar isso, né? A sua circunstância é diferente da do seu filho. Então, há duas questões de circunstância aí diferentes que precisam ser muito bem pesadas, né? Que os filhos também precisam ter em consideração. E a escola ajuda muito nisso, né? Porque a perspectiva de alguém de fora, né? Um tutor dizendo isso, ajuda que a criança também vá regulando esse olhar e enxergando os pais da maneira certa, né? Mas essas circunstâncias são muito importantes para a gente ter em consideração. E do ponto de vista dos pais, né? Por que essa circunstância é importante? Porque você precisa aprender a se adequar à nova circunstância do seu filho. Então, se ele mudou de fase, se agora a autoridade já não vai funcionar, você precisa encontrar um outro caminho para se comunicar com ele e para encontrar as soluções para que ele respeite as regras da casa. E levar em consideração as circunstâncias dele e a sua fazem com que você tenha os argumentos corretos para lidar com essa situação, para falar com ele de um ponto de vista em que haverá argumentos e esses argumentos vão ser razoáveis para ele também. Então, se você explica, por exemplo, essa questão de que você usa o celular em seus momentos de descanso de 15, de 10 minutos e mostrar para ele que a situação dele é diferente, você o ajuda a entender por que ele tem que seguir uma determinada norma, uma determinada regra. Então, percebem como é importante a gente ir se adequando à nova fase dos nossos filhos? É importante a gente entrar nessa nova fase de cabeça e entender como funciona o nosso filho nessa nova fase. Porque senão a gente não vai conseguir dar conta, né? E aí é onde muitos pais cedem, né? É aí onde muitos pais dizem, olha, eu falei com a autoridade o tempo todo, eu tomei o celular, eu coloquei normas muito claras, eu dei castigo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal, mas não funciona mais. Ele está numa circunstância diferente. Ele está numa circunstância em que você precisa ter argumentos. E o primeiro argumento é mostrar a diferença que há entre você e ele, e depois trazer também esses dados, né, sobre a tecnologia, sobre a adicção, sobre esse tipo de questão que é importante que eles conheçam também. Então nós, como escola, lá no colégio, nós estamos fazendo esse trabalho com eles. Nós fazemos essas palestras, nós trazemos essas informações. Ainda que a princípio pareça que eles não dão muita bola, que eles vão querer usar do mesmo jeito, aquilo faz com que eles pensem. Porque estamos tentando formar pessoas e formar com caráter, com virtude. Então eles levam isso em consideração. É importante a gente lembrar que tudo que a gente diz para uma criança, para um adolescente, eles levam em consideração. É muito engraçado que nessa fase da pré-adolescência e da adolescência, o jovem, né, o garoto, ele quer questionar as coisas, ele quer realmente se colocar em enfrentamento. Então, seja qual for a sua fala, seja qual for o seu argumento, ele vai tentar questionar, é normal, mas ele vai agradecer muito se você tentar explicar. Então lá no colégio a gente vê isso o tempo todo, né? Vários professores trazem esses relatos, né? E quando fazemos eventos a gente sempre vê isso também, né? Então, às vezes o aluno passa o ano inteiro dizendo que não quer ir numa atividade X. Eu não quero ir na atividade, eu não quero ir. Quando chega a semana de ir para a atividade e você fala uma informação diferente da que você tinha falado aquele tempo todo, ele diz, mas você não tinha falado isso antes, agora eu quero ir. Então, no fundo, ele já queria ir, só que ele estava ali testando para ver o quanto você conseguia e dando informação para ele com paciência e mostrando para ele os argumentos para que ele se sentisse de fato acolhido, né?
se sentisse seguro de estar nessa atividade em que ele ia precisar sair do colégio, que ele ia estar tendo que confiar completamente em mim, no outro professor. Então, às vezes, o adolescente tem essas questões. Ele, no fundo, está inseguro, ele está na dúvida se aquilo não vai expô-lo demais, né? Então, quando você vai munindo o adolescente de informação, você vai ajudando ele a despressurizar, né? Então, em relação a essa questão da tecnologia, é a mesma coisa, né? Ah, pai, puxa, mas não tem opção, não tem nada para fazer e tal. E você, com paciência, vai dando as opções, vai dizendo o que ele pode fazer, vai dando outras opções de uso da própria tecnologia. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito mesmo. Então, lá na escola, por exemplo, houve um momento em que os garotos pediam muito para que nós liberássemos os celulares, que tivesse tudo aberto, né, para que eles usassem o tempo que eles quisessem. E a gente foi firme dizendo não, olha, não é o momento, tal. E eles perguntavam por quê, a gente explicava o porquê. Eles diziam que não tinham opções, a gente ia dando opções, até que eles foram se acalmando. E aquilo não virou um descontentamento geral, aquilo não virou uma crise com os alunos daquela turma específica. Na verdade, virou um agradecimento silencioso deles, né? O adolescente não vai te dizer obrigado porque você foi colocando regras e colocando limites. Mas no fundo ele vai agradecendo, porque você teve o cuidado de ir informando ele, de mostrar que você está zelando por ele, que você no fundo está querendo o bem dele. Então dá trabalho, custa um pouquinho pra gente, né? Ter que repetir uma vez, duas vezes, trazer argumentos novos, né? Ser questionado e aí ter que responder aquele questionamento com paciência, né? Mas vale muito a pena, porque ajuda a que eles estejam mais cuidados, né? Que eles realmente tenham uma adolescência mais saudável. Então esse é um ponto importante para a nossa formação de critério. Depois, boas soluções, né? Eu acho que boas soluções para esse assunto passam por, primeiro, dar de fato opções. Isso que o adolescente às vezes diz e que parece que é chavão, no fundo tem uma questão de realidade. Às vezes a gente não dá opção mesmo para o adolescente. A gente diz, olha, sai do celular, mas a gente não diz faz tal coisa, né? Então, ao invés de dizer sai do celular, acho que vale muito a pena a gente ir criando as oportunidades de que essa criança, que esse adolescente esteja ocupado. Então, ao invés de sair do celular, por que não? Olha, eu estou vindo fazer um bolo aqui, queria muito contar com sua ajuda. Você pode vir fazer esse bolo comigo, né? Então já é um passo que você dá de oferecer uma opção e ao mesmo tempo sugerir para ele que ele saia do celular. Então você vai criando aí um ambiente, né? E depois, em relação à própria tecnologia, né? Vale também não encarar sempre como vilã, né? Há oportunidades formativas com o uso da tecnologia. Pode-se ver um bom documentário, pode-se ver um show de música interessante, pode-se ver vídeos de pessoas fazendo coisas construtivas, ouvir música, a própria criança, o próprio adolescente pode criar também coisas a partir da tecnologia, né? O iPad é uma ferramenta, por exemplo, que dá para se criar muita coisa de desenho, de arquitetura, de música, coisas que eles realmente estarão ativos fazendo, né? Então não é simplesmente dizer, olha, isso aqui é vilão, né? Isso aqui é inimigo, eu não quero que você use de jeito nenhum. Mas acho que criar realmente uma cultura positiva em torno da tecnologia. Um exemplo, entre outros, né? Aqui na minha casa a gente tem iPad, a gente tem notebook, a gente tem computador desktop, televisão, mas o acesso não é completamente aberto para os meus filhos, né? Mas eles pedem às vezes para usar tecnologia, então a gente criou uma rotina ao redor aí da tecnologia, né? Vocês querem usar o iPad? Então vocês podem jogar xadrez no iPad, vocês podem desenhar no iPad, né? Vocês podem assistir um desenho X que a gente escolheu na televisão, né? Então você vai criando critérios, né, para mostrar que não é a tecnologia o que está dentro dela que vai pautar a nossa vida, né? Mas nós é que vamos dar um sentido para o uso daquela tecnologia. Então acho que é muito importante a gente ter isso em consideração, levar essas coisas em consideração,
fazem com que a gente também se despressurize, né? Não ficar enfrentando uma luta que no fundo não é uma luta. A gente não precisa ser inimigo da tecnologia. Nós sabemos que há um bom uso, nós sabemos que vale muito a pena às vezes sentar na frente de um computador ou do celular e assistir um curso, assistir um filme mesmo, né, de entretenimento, né? Só pesando isso, né? Às vezes a gente também entra muito na cultura do entretenimento pelo entretenimento. Qualquer coisa vale para se entreter, né? E aí é que mora o perigo, né? Aí que eu acho que entra muito a questão da adicção, né? Se a gente vai entrando nesses vídeos que são engraçadinhos e que vai amortecendo a nossa cabeça, né? Amaciando o nosso cérebro e a gente vai ficando mole assistindo aquele YouTube dos caras, sei lá, tentando fazer alguma manobra de skate e aí caem, ou então os gatinhos fofos, né? Esse tipo de coisa, aí sim vai nos gerando uma certa adicção, porque a gente fica querendo ver um atrás do outro e são coisas que simplesmente não agregam, né? Mas se a gente vai construindo uma cultura de agregar coisas assistindo, por exemplo, o YouTube, né? Nós adultos, por exemplo, parar um tempo e assistir a alguns TED, né? Poxa, é um negócio agregador, é um negócio que vai nos ajudar. Então não há mal em fazer isso. É só tomar o cuidado de realmente fazer o uso num tempo determinado e para fins que sejam sempre produtivos, né? Mesmo um filme do Capitão América, por exemplo, para uma criança, não é um entretenimento pelo entretenimento. Tem um enredo ali, tem uma narrativa construída, né? Pode não ser a Ilíada, mas é uma narrativa interessante também. Há algumas questões de virtude, a amizade, ali a lealdade um pelo outro, né? Às vezes ver também o vilão, né, ajuda a construir um caráter, né? Puxa, o cara é um traidor, né? Aquele cara fez algo muito ruim, né? Então eu não queria ser esse cara, né? Então isso vai ajudando também a formar, né? Então, assim, também não precisa ter aquele padrão elevadíssimo de só ouvir sinfonias e música clássica, né? Também pode-se ouvir um rock no celular, né? Pode-se ver um filme mais de entretenimento, mas não aquilo que a gente chama às vezes de bobeira, assim, né? O sujeito que entra numa banheira de Nutella. Isso não. Isso acho que não faz sentido a gente alimentar e nem levar os nossos filhos a quererem ter esse tipo de cultura, né? Mas qualquer coisa que já vá agregando, que vá formando, né, vá dando algum fundo ali de cultura, de visão de mundo, já ajuda, né? Mas não colocar como o centro da casa, né? A televisão não é o centro da casa, o celular não é o centro da casa, mas naqueles momentos em que se fizer uso, você fazer um bom uso, né? Assistir alguma coisa legal e pronto, né? Então, assim, acho que essa é uma possível solução. E depois, em tempos de quarentena, aí é outra história, né? A gente tem que ceder um pouquinho mais, a gente tem que ser flexível também. De novo, é questão de circunstância, né? Às vezes a gente lê lá as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Americana de Pediatria, que diz assim, olha, 1 hora por dia para crianças de 5, 6, 7 anos, né? E 2 horas por dia para crianças de 10 anos. Olha, eu entendo tudo isso, eu tento seguir também tudo isso. Eu acho importante que a gente tenha esse tipo de informação. Mas é importante também que a gente saiba que não são essas coisas que nos dão os critérios finais. Os critérios finais são nossos. Então, em uma situação dessa, por exemplo, de quarentena, se a sua situação em casa está muito delicada, tem 4, 5 filhos em casa, tem um filho menor que está dando muito trabalho, está demandando muito e os mais velhos não estão conseguindo estudar, olha, às vezes na sua circunstância pessoal, na sua circunstância vale dizer assim, vai passar um pouco desse tempo. É uma situação diferente. É uma situação que você também precisa pesar pela boa qualidade da convivência entre todos vocês em casa, pela alegria dos filhos, para que vocês também não fiquem estressados e não consigam levar a família, né? Então é muito importante que a gente tenha essas circunstâncias na cabeça e que a gente faça de um modo em que, mais do que assegurar certas regras muito fixas e muito rígidas, é que a gente assegure a alegria dentro de casa. Que a gente procure pensar que, olha, a gente precisa ser feliz aqui dentro, né? Então, a quarentena não pode ser um motivo para nos levar a viver com estresse, conviver
com dificuldade com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa, né? Mas sim um momento para a gente dizer assim, olha, aqui nesse momento, sejamos flexíveis, né? Flexíveis dentro do razoável, né? Não vou deixar a criança o dia inteiro na televisão só para ser mais cômodo, né? Mas aquele momento que está muito difícil, dizer assim, ó, vai assistir lá um desenho, né? Vai jogar um pouquinho no iPad, né? Vai lá no PlayStation e tal, e garante aquela meia hora ali de sanidade para se recompor, para retomar a alegria, né? E poder depois desligar aquela televisão, aquele iPad, com um sorriso no rosto, né? E dizendo assim, filho, olha, você já jogou, né? Filha, você já fez esse desenho aqui, né? Então, para agora e vamos fazer outra coisa juntos, né? Então, pensar nessas circunstâncias. Eu acho que é muito importante a gente lembrar disso, ter em mente essa questão de que a prudência é sempre isso, né? A prudência não é fazer o que é mais seguro somente, né? A prudência é a gente fazer aquilo que é melhor dentro da circunstância em que a gente está. Então, leve isso em consideração. Eu acho que é o recado que fica final aqui dessa formação para vocês, pais, e agradeço muito a todos aqueles que ficaram até o final, e vão mandando os feedbacks aí pra gente, para os casais encarregados, para dizer se valeu a pena assistir até o final. Um grande abraço e espero revê-los em breve.